Em todos os estados da corte haverá mais que separar que em nenhuns outros. Mas deixando por agora os demais, em que cada um se pode pregar a si mesmo, chegarão finalmente os anjos ao lugar dos reis. Não se verão ali sitiais, nem outros aparatos de majestade, mas todos sós. E acompanhados somente de suas obras, estarão em pé como réus. Conhecer-se-ão distintamente quais foram os reis de cada reino, quais os de Hungria, quais os de França, quais os de Inglaterra, quais os de Castela, quais os de Portugal. E desta maneira irão os anjos tirando de cada coroa aqueles que foram maus reis, et separabunt malos de medio iustorum. Espero eu em Deus que neste dia há de ser o nosso reino singular entre os do mundo e que só dele não hão de achar os anjos que apartar. Se eu estudara só pelo meu desejo e pela minha esperança, assim o havia de querer. Mas, quando leio as Escrituras, acho muito que temer e muito que duvidar. Dos reis, como dos outros homens, nós não sabemos quais se salvam, nem quais se perdem. Só uma nação houve antigamente da qual nos consta do texto sagrado quantos foram os reis que se salvaram e quantos os que se perderam. Tremo de o dizer, mas é bem que se saiba distintamente. No povo hebreu, em tempo que era povo de Deus, houve 3 reinos. O primeiro foi o reino das 12 tribos, teve 3 reis e durou 120 anos. O segundo foi o reino de Judá, teve 20 reis e durou 394 anos. O terceiro foi o reino de Israel, teve 19 reis e durou 242 anos. Saibamos agora quantos reis foram os que se salvaram e quantos os que se perderam nestes reinos. No reino das 12 tribos, de 3 reis perdeu-se Saul. Salvou-se David, de Salomão não se sabe. No reino de Judá, de 20 reis, salvaram-se 5. Perderam-se 13. De 2 é incerto. No reino de Israel, nem estas tão pequenas exceções teve a desgraça. Foram os reis 19 e todos os 19 se condenaram. No dia do juízo não se poderá cumprir neste reino o separabunt malos de medio iustorum. Chegarão os anjos ali, não terão que separar. Levarão a todos. Ó desgraçados cetros! Ó desgraçadas coroas! Ó desgraçados pais! Ó desgraçada descendência! Desde Jeroboão a Oséias, 19 reis coroados, 19 reis condenados. Pois por certo que não foi por falta de doutrina nem de auxílios. Tinham estes reis conhecimento do verdadeiro Deus, tinham um povo que era o povo escolhido de Deus, tinham um templo, tinham sacerdotes, tinham sacrifícios, viam milagres, ouviam profecias, recebiam favores do céu e, quando era necessário, não lhes faltavam também castigos. E nada disto bastou. Muito arriscada coisa deve ser o reinar, pois em tantos tempos e em tantos reis se salvam ou tão poucos ou nenhum. Julguem lá agora os príncipes quais serão as causas disto, que Deus não é injusto. Examinem mais escrupulosamente suas consciências e olhem a quem as comunicam. Considerem muito devagar as suas obrigações, que são muito mais estreitas do que ordinariamente cuidam. Inquiram muito de propósito sobre os danos públicos e particulares de seus vassalos e vejam, pondo de parte todo o afeto, se suas orações ou suas omissões podem ser a causa.
Persuadam-se que hão de aparecer como qualquer outro homem diante do tribunal da justiça divina, onde se lhes há de pedir rigorosíssima conta, dia por dia e hora por hora, de quanto fizeram e de quanto deixaram de fazer. Cuide finalmente e pese como convém cada um dos príncipes, quão grande desaventura e confusão sua será naquele cadafalso universal do dia do juízo, se depois de tanta majestade e adoração nesta vida, vier um anjo e o tomar pela mão e o tirar para sempre do número dos que se hão de salvar. Separabunt malos de medio iustorum. Por este modo se irá continuando a separação dos maus em todos os estados do mundo. E naqueles em que, por razão do sangue e do amor, é mais natural a união, será mais lastimoso o apartamento. Verdadeiramente, todas as outras circunstâncias daquele ato terão muito de rigorosas. Esta parecerá cruel. Apartar-se-ão ali os pais dos filhos. Irá para uma parte Abraão e para outra Ismael. Apartar-se-ão os irmãos dos irmãos. Irá para uma parte Jacó e para outra Esaú. Apartar-se-ão as mulheres dos maridos. Irá para uma parte Ester e para outra Assuero. Apartar-se-ão os amigos dos amigos. Seja o exemplo incerto, já que há tão poucos de verdadeira amizade. Irá para uma parte Jónatas e para outra David. Assim se apartarão para nunca mais os que se amam nesta vida e os que tinham tantas razões para se amarem também na outra. Para nunca mais. Oh, que lastimosa palavra! Se apartar-se de uma terra para outra terra com esperança de se tornar a ver, causa tanta dor nos que se amam. Se apartar-se desta vida para a outra vida, com probabilidade de se verem eternamente, é um transe tão rigoroso. Que dor será apartarem-se para nunca mais, com certeza de se não verem enquanto Deus for Deus, aqueles a que a natureza e o amor tinham feito quase a mesma coisa. Certo que tem assaz duro coração quem só pelo não meter nestes apertos não ama a Deus com todo ele. Feita a separação dos maus e bons e sossegados os prantos daquele último apartamento, que serão tão grandes como a multidão e tão lastimosos como a causa, posto todo o juízo em silêncio e suspensão, começará a se fazer o exame das culpas. Neste passo me havia eu de descer do púlpito e subir a ele. Quem? Não um anjo, não um profeta, não um apóstolo, mas algum dos condenados do inferno, como queria o rico avarento que viesse pregar a seus irmãos. Delicta quis intelligit. Quem há neste mundo que entenda nem conheça os pecados? Isto dizia David, aquele profeta tão alumiado do céu. Só um condenado do inferno, só quem foi julgado por Deus, só quem assistiu ao rigor daquele tribunal tremendo, só quem viu o exame inescrutável com que ali se penetram e se apuram as consciências, só quem viu a anatomia tão miúda, tão delicada, tão esquisita, que ali se faz do menor pecado e da menor circunstância, só quem viu a subtileza não imaginada com que ali se pesam átomos, se medem instantes, se partem indivisíveis, só este, e nem ainda este bastantemente, poderá declarar o que naquele dia há de ser. Muitas vezes me resolvia deixar totalmente este ponto,
contentando-me com confessar que não sei, nem me atrevo a falar nele, porque ninguém possa dizer no dia do juízo que eu o enganei. Mas como a matéria é tão importante e a principal obrigação deste dia, já que se não pode dizer tudo nem parte, ao menos quisera que Deus me ajudasse a vos meter hoje na alma 2 escrúpulos que me parecem os mais necessários ao auditório a quem falo: pecados de omissão e pecados de consequência. Estes são os 2 escrúpulos que vos quisera hoje advertir e intimar da parte de Deus. Sabei, cristãos, sabei, príncipes, sabei, ministros, que se vos há de pedir estreita conta do que fizestes, mas muito mais estreita do que deixastes de fazer. Pelo que fizeram, se hão de condenar muitos, pelo que não fizeram, todos. As culpas por que se condenam os réus são as que se contêm nos relatórios das sentenças. Lede agora o relatório da sentença do dia do juízo e notai o que diz. Discedite a me maledicti in ignem aeternum, ide malditos ao fogo eterno. E porquê? Non dedistis mi manducare, non dedistis mi potum, non colligistis me, non coperuistis me, non visitastis me. 5 cargos, e todos omissões. Porque não destes de comer, porque não destes de beber, porque não recolhestes, porque não visitastes, porque não vestistes. Em suma, que os pecados que ultimamente hão de levar os condenados ao inferno são os pecados de omissão. Não se espantem os doutos de uma proposição tão universal como esta, porque assim é verdadeira em todo o rigor da teologia. O último pecado e a última disposição por que se hão de condenar os precitos é a impenitência final, e a impenitência final é pecado de omissão. Vede que coisas são omissões e não vos espantareis do que digo. Por uma omissão perde-se uma inspiração. Por uma inspiração perde-se um auxílio. Por um auxílio perde-se uma contrição. Por uma contrição perde-se uma alma. Dai conta a Deus de uma alma por uma omissão. Desçamos a exemplos mais públicos. Por uma omissão perde-se uma maré. Por uma maré perde-se uma viagem. Por uma viagem perde-se uma armada. Por uma armada perde-se um Estado. Dai conta a Deus de uma Índia. Dai conta a Deus de um Brasil por uma omissão. Por uma omissão perde-se um aviso. Por um aviso perde-se uma ocasião. Por uma ocasião perde-se um negócio. Por um negócio perde-se um reino. Dai conta a Deus de tantas casas. Dai conta a Deus de tantas vidas. Dai conta a Deus de tantas fazendas. Dai conta a Deus de tantas honras. Por uma omissão. Oh, que arriscada salvação! Oh, que arriscado ofício é o dos príncipes e o dos ministros! Está o príncipe, está o ministro divertido, sem fazer má obra, sem dizer má palavra, sem ter mau nem bom pensamento, e talvez naquela mesma hora, por culpa de uma omissão, está cometendo maiores danos, maiores estragos, maiores destruições que todos os malfeitores do mundo em muitos anos. O salteador na charneca, com um tiro, mata um homem. O príncipe e o ministro, com uma omissão, mata de um golpe uma monarquia. Estes são os escrúpulos de que se não faz nenhum escrúpulo. Por isso mesmo são as omissões os mais perigosos de todos os pecados. A omissão é o pecado que com mais facilidade se comete e com mais dificuldade se conhece. E o que facilmente se comete e dificultosamente se conhece
raramente se emenda. A omissão é um pecado que se faz não fazendo, e pecado que nunca é má obra e algumas vezes pode ser obra boa, ainda os muito escrupulosos vivem muito arriscados em este pecado. Estava o profeta Elias em um deserto metido em uma cova, aparece-lhe Deus e diz-lhe: Quid hic agis, Elia? E bem, Elias, vós aqui? Aqui, Senhor, pois aonde estou eu? Não estou metido em uma cova, não estou retirado do mundo, não estou sepultado em vida. Quid hic agis? E que faço eu? Não me estou disciplinando, não estou jejuando, não estou contemplando e orando a Deus? Assim era. Pois se Elias estava fazendo penitência em uma cova, como o repreende Deus e lhe estranha tanto? Porque ainda que eram boas obras as que fazia, eram melhores as que deixava de fazer. O que fazia era devoção, o que deixava de fazer era obrigação. Tinha Deus feito a Elias profeta do povo de Israel, tinha-lhe dado o ofício público. E estar Elias no deserto, quando havia de andar na corte, estar metido em uma cova, quando havia de aparecer na praça, estar contemplando no céu, quando havia de estar emendando a terra, era muito grande culpa. A razão é fácil, porque no que fazia Elias salvava a sua alma, no que deixava de fazer perdiam-se muitas. Não digo bem, no que fazia Elias parecia que salvava a sua alma, no que deixava de fazer perdia a sua e as dos outros. As dos outros porque faltava a doutrina, a sua porque faltava a obrigação. É muito bom exemplo este para a corte e para os ministros que tomam ocupação por escusa da salvação. Dizem que não tratam de suas almas porque se não podem retirar. Retirado estava Elias e perdia-se. Mandam-no vir para a corte para que se salve. Não deixe o ministro de fazer o que tem de obrigação e pode ser que se salve melhor em um conselho que em um deserto. Tome por disciplina a diligência, tome por silício o zelo, tome por contemplação o cuidado e tome por abstinência o não tomar, e ele se salvará. Mas porque se perdem tantos? Os menos maus perdem-se pelo que fazem, que estes são os menos maus. Os piores perdem-se pelo que deixam de fazer, que estes são os piores. Por omissões, por negligências, por descuidos, por desatenções, por divertimentos, por vagares, por dilações, por eternidades. Eis aqui um pecado de que não fazem escrúpulos ministros. E um pecado porque se perdem muitos. Mas percam-se eles embora, já que assim o querem, o mal é que se perdem a si e perdem a todos. Mas de todos hão de dar conta a Deus. Uma das coisas de que se devem acusar e fazer grandes escrúpulos ministros é dos pecados do tempo. Porque fizeram no mês que vem o que se havia de fazer no passado, porque fizeram amanhã o que se havia de fazer hoje, porque fizeram depois o que se havia de fazer agora, porque fizeram logo o que se havia de fazer já. Tão delicadas como isto hão de ser as consciências dos que governam em matérias de momento. O ministro que não faz grande escrúpulo de momentos não anda em bom estado. A fazenda pode-se restituir, a fama, ainda que mal, também se restitui. O tempo não tem restituição alguma. E a que mandamento pertencem estes pecados do tempo? Pertencem ao sétimo,
porque ao 7º mandamento pertencem os danos que se fazem ao próximo e à República. E a uma República não se lhe pode fazer maior dano que furtar-lhe instantes. Há omissões, há vagares, ladrões do tempo. Não haverá uma justiça exemplar para estes ladrões. Não haverá quem ponha um libelo contra os vagares. Não haverá quem enforque estes ladrões do tempo, estes salteadores da ocasião, estes destruidores da República. Mas porque na ordenação não há pena contra estes delinquentes e porque eles às vezes se acolhem a sagrado, por isso a sentença do dia do juízo há de cair principalmente sobre as omissões. Pecados de consequência é o segundo escrúpulo. Há uns pecados que acabam em si mesmos, há outros que depois de acabados ainda duram em suas consequências. Dizia Jó a Deus: Vestigia pedum meorum considerasti. Considerastes, Senhor, as pegadas de meus pés. Não diz que lhe considerou os passos, senão as pegadas, porque os passos passam, as pegadas ficam. O que fica dos pecados é o que Deus mais particularmente examina. Não só se nos há de pedir conta dos passos, senão das pegadas. Não só se nos há de pedir conta dos pecados, senão das consequências. Oh, que terrível conta será esta! Converteu Cristo, Senhor nosso, a Zaqueu, que era um mercante rico. E as resoluções de sua conversão foram estas: Et dimidium bonorum meorum do pauperibus, et si quid aliquem defraudavi redo quadruplum. Senhor, eu dou a metade de meus bens aos pobres e da outra a metade pagarei 4 vezes em dobro tudo o que houver tomado. Aqui reparo, as leis da justa restituição mandam que se pague o alheio em tanta quantidade como se tomou. Pois por que quer Zaqueu que da sua fazenda se paguem e se acrescentem 3 tantos mais? Et si quid aliquem defraudavi redo quadruplum. Se para a restituição basta uma parte, as outras 3 a que fim se dão? Eu o direi. Dá-se uma parte para satisfação do pecado, as outras 3 para satisfação das consequências. Entrou Zaqueu em exame escrupuloso de sua consciência sobre o que tinha roubado e fez estas contas. Se eu não roubar a fulano, tivera ele a sua fazenda. Se a tivera, não perdera o que perdeu, adquirira o que não adquiriu, não padecera o que padeceu. Assim, pois para que a minha satisfação seja igual à minha culpa, dê-se a cada um 4 vezes tanto como lhe eu houver defraudado. Com a primeira parte se pagará o que lhe tomei, com a segunda o que perdeu, com a terceira o que não adquiriu, com a quarta o que padeceu. Eis aqui o que fez Zaqueu. E que se seguiu daqui, hodie salus uic domui facta est. Hoje se pôs em estado de salvação esta casa. E se a casa de Zaqueu, para se pôr em estado de salvação, paga 3 vezes mais do que tomou, em que estado de salvação estarão tantas casas de Portugal, onde se deve tanto e se gasta tanto e se desperdiça tanto e nenhuma coisa se paga? Ora, o caso é que muita gente deve de se condenar. Porque na vida poucos pagam, na hora da morte os mais escrupulosos mandam pagar o capital. Das consequências nem na vida, nem na morte há quem faça caso. E se isto passa na justiça comutativa, onde enfim há número, há peso e há medida, que será na distributiva e na vindicativa?
Se isto lhe sucede à justiça na mão das balanças, que será na mão da espada? Quais serão as consequências de um voto injusto em um tribunal? Quais serão as consequências de um voto apaixonado em um conselho? Ajude-me, Deus, a saber vos-las representar, pois é matéria tão oculta e de tanta importância. Consulta-se em um conselho o lugar de um vice-rei, de um general, de um governador, de um prelado, de um ministro superior da Fazenda ou Justiça, e que sucede. Vota o conselheiro no parente, porque é parente. Vota no amigo, porque é amigo. Vota no recomendado, porque é recomendado. Os mais dignos e os mais beneméritos, porque não têm amizade, nem parentesco, nem valia, ficam de fora. Acontece isto muitas vezes. Queira Deus que alguma vez deixe de ser assim. Agora quisera eu perguntar ao conselheiro que deu este voto e que o assinou, se lhe remordeu a consciência ou se soube o que fazia. Homem cego, homem precipitado, sabes o que fazes? Sabes o que firmas? Sabes que ainda que o pecado que cometeste contra o juramento de teu cargo sejam só, as consequências que dele se seguem são infinitas e maiores que o mesmo pecado. Sabes que com essa pena te escreves réu de todos os males que fizer, que consentir e que não estorvar esse homem indigno por quem votaste e de todos os que dele se seguirem até o fim do mundo. Oh, grande miséria! Miserável é a república onde há tais votos. Miseráveis são os povos onde se mandam ministros feitos por tais eleições. Mas os conselheiros que neles votaram são os mais miseráveis de todos. Os outros levam o proveito, eles ficam com os encargos. Ide comigo. Se o que elegestes furta, não o ponhamos em condicional, porque claro está que há de furtar. Furta o que elegestes, e furta por si e por todos os seus, como costumam os semelhantes. E Deus há-vos de pedir a conta a vós, porque o vosso voto foi causa de todos aqueles roubos. Proveu que elegestes os ofícios de paz e guerra nos que têm mais que peitar, deixando os que merecem e os que serviram. E vós haveis de dar conta a Deus, porque o vosso voto foi causa de todas aquelas injustiças. Oprimo que elegestes os pobres, choram as viúvas, padecem os órfãos, clamam os inocentes, e Deus vos há de condenar a vós, porque o vosso voto foi causa de todas aquelas opressões, de todas aquelas tiranias. Matam-se os homens no governo dos que elegestes, arruinam-se as casas, desonram-se as famílias, vive-se como em Turquia e vós o haveis de ir pagar ao inferno, porque o vosso voto foi causa de todos aqueles homicídios, de todas aquelas afrontas, de todos aqueles escândalos. Quebram-se as imunidades da Igreja, maltratam-se os ministros do Evangelho, impedem-se as conversões da gentilidade para a propagação da fé e vós haveis de penar por isso eternamente, porque o vosso voto foi causa de todos aqueles sacrilégios, de todas aquelas impiedades e da perda irreparável de tantos milhares de almas. Estas são as consequências da parte do indigno que elegestes. E da parte dos beneméritos que deixastes de fora, quais serão? Ficarem os mesmos beneméritos sem o prémio devido a seus serviços. Ficarem seus filhos e netos sem remédio e sem honra, depois de seus pais e avós lhe o terem ganhado com o sangue, porque vós lhe atirastes. Ficar a república mal servida, os bons escandalizados, os príncipes murmurados,
o governo odiado, o mesmo conselho em que assistis ou presidis infamado, o merecimento sem esperança, o prémio sem justiça, o descontentamento com culpa, Deus ofendido, o rei enganado, a pátria destruída. São pesadas e pesadíssimas consequências estas, pois todas elas nascem daquele voto ou daquela eleição de que vós, porventura, ficastes sem escrúpulo e de que recebestes as graças e talvez a propina com muita alegria. Dir-me-eis que não advertistes tais coisas. Boa escusa para um conselheiro sábio. Se o não advertistes, pecastes, porque o devereis advertir. Tomara poder confirmar tudo o que tenho dito, em particular com exemplos das Escrituras, mas bastará por todos um que em matérias de pecados de consequência é verdadeiramente formidável. Matou Caim a Abel, e diz a Escritura, conforme o texto original, vox sanguinum fratris tui clamantium ad me. Caim, a voz dos sangues de teu irmão Abel está bradando a mim. Notável dizer. O sangue de Abel era um, como era um o mesmo Abel morto. Pois se Abel morto e o sangue de Abel derramado era um, como diz Deus que clamaram contra Caim muitos sangues, vox sanguinum. Declarou o mistério o parafraste caldaico temerosamente. Vox sanguinum generationum que future erant de fratre tuo clamat ad me. Se Caim não matara Abel, haviam de nascer de Abel quase tantas outras gerações como nasceram de Adão, com que dobradamente se propagasse o género humano. E o sangue ou sangues de todos estes homens que haviam de nascer de Abel e não nasceram, eram os que clamaram a Deus e pediam vingança contra Caim. Porque matando Caim e arrancando da terra a árvore de que eles haviam de nascer, o mesmo dano lhes fez que se os matara. De sorte que Caim parecia homicida de um só homem e era homicida de um género humano. O pecado era um, as consequências infinitas. Pois se Deus castiga nos pecados até as consequências possíveis, e os possíveis hão de aparecer e ressuscitar no dia do juízo contra vós, não porque foram, nem porque deixaram de ser, senão porque haviam de ser, se os possíveis têm sangue e vozes que clamam ao céu, que clamores serão os do verdadeiro sangue derramado de verdadeiras veias? Que vozes serão as de verdadeiras lágrimas, choradas de verdadeiros olhos? Que gemidos serão os da verdadeira dor, saídos de verdadeiros corações? Que serão as viudezas, as orfandades, os desamparos? Que serão as opressões, as destruições, as tiranias? E que serão as consequências de tudo isto, multiplicadas em tantas pessoas, continuadas em tantas idades e propagadas em tantas descendências, ou futuras ou possíveis até o fim do mundo? Há quem faça escrúpulo disto? Agora entendereis com quanta razão disse São João Crisóstomo: Miror an fieri possit ut aliquis ex rectoribus sit salvus. É uma das mais notáveis sentenças que se acham escritas nos Santos Padres. Torno a repeti-la. Miror an fieri possit ut aliquis ex rectoribus sit salvus. Admiro-me, diz o grande Crisóstomo, e cheio de espanto considero comigo, se será possível que algum dos que se governam se salve. Esta proposição e a suposição em que ela se funda está julgada comumente por hipérbole e encarecimento retórico,
Eu, contudo, digo que não é hipérbole nem encarecimento, senão verdade moralmente universal em todo o rigor teológico. Impossível moral chamam os teólogos àquilo que muito dificultosamente pode ser e que nunca ou quase nunca sucede. Neste sentido, disse São Paulo, impossibili est eos qui semel illuminati et prolapsi sunt renovari ad penitentiam. E no mesmo sentido disse Cristo, Senhor nosso, facilius est camelum perforamen acus transire, quam divitem intrare in regnum celorum. Donde os apóstolos tiraram a mesma admiração que São João Crisóstomo e inferiram a mesma impossibilidade. Auditis autem is, discipuli mirabantur valde discentes, quis ergo poterit salvus esse? E o Senhor confirmou a sua ilação, dizendo que humanamente era impossível, como eles diziam, mas que para Deus tudo é possível. Apud homines hoc impossibile est, apud Deum autem omnia possibilia sunt. Que foi o mesmo que distinguir o impossível moral e humano do impossível absoluto, que até em respeito da omnipotência divina não é possível. E como os que governam, pelas obrigações de seus mesmos ofícios e pelas omissões que neles cometem e pelos danos que por vários modos causam a tantos, os quais danos não param ali, mas se continuam e multiplicam em suas consequências, têm tão dificultosa a salvação? Por isso, São Crisóstomo, falando lisa, sincera e moralmente, sem encarecimento nem hipérbole, disse que ele se admirava muito e não podia entender como era possível que algum dos que governam se salve. Miror an fieri possit, ut aliquis ex rectoribus sit salvus. E para que nós nos não admiremos e os que governam ou desejam governar tenham tanto medo dos seus ofícios como dos seus desejos, reduzindo a verdade desta sentença à evidência da prática, argumento assim: todo homem que é causa gravemente culpável de algum dano grave, se o não restitui quando pode, não se pode salvar. Todos ou quase todos os que governam são causas gravemente culpáveis de graves danos, e nenhum ou quase nenhum restitui o que pode. Logo, nenhum ou quase nenhum dos que governam se pode salvar. Colhe bem a consequência? Pois ainda mal, porque a segunda premissa, de que só se podia duvidar, está tão provada na experiência. Eu vi governar muitos e vi morrer muitos. Nenhum vi governar que não fosse causa culpável de muitos danos. Nenhum vi morrer que restituísse o que podia. Sou obrigado, secundum presentem justitiam, a crer que todos estão no inferno. Assim o creio dos mortos, assim o temo dos vivos. Pedida e tomada a conta a todo o género humano, olhará o Senhor para a mão direita e, com o rosto cheio de glória e alegria, dirá aos bons: Venite, benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. Vinde, benditos de meu Pai, e possuí o reino que vos está aparelhado desde o princípio do mundo. Quem serão os venturosos sobre que há de cair esta ditosa sentença? Bendito seja Deus,
que todos os que estamos presentes o podemos ser se quisermos. Como se darão então por bem empregados todos os trabalhos da vida, e quão verdadeiramente parecerá então jugo suave a lei de Cristo, que hoje julgamos por dificultosa e pesada. Mas ainda mal, porque muitos dos que aqui estamos, não me atrevo a o dizer, entendei-o vós. Multi sunt vocati, pausci vero electi, arcta via est, qued uscit ad vitam, et pausci sunt, qui inveniunt eam. Voltando-se depois o Senhor, não digo bem, não se voltando o Senhor para a mão esquerda, com o rosto severo e não compassivo, o que me não atreverei eu a crer se o não disseram as Escrituras, dirá desta maneira para os maus: Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum, qui paratus est diabolo et angelis eius. Ide malditos ao fogo eterno, que estava aparelhado não para vós, senão para o demónio e seus anjos. Mas já que assim o quisestes, ide. Abriu-se a terra, caíram todos, tornou-se a cerrar para toda a eternidade. Eternidade, eternidade, eternidade.